Graças a paz, irmãos. Sempre uma grande alegria poder retornar aqui a Betel. Trago dessa vez um abraço carinhoso lá da Igreja Presbiteriana do Tucuruvi, onde eu e Elô temos servido ao Senhor. Em especial um abraço do reverendo Tito, também é um filho dessa igreja, assim como eu. Meus irmãos, esse é um momento muito sublime do povo de Deus, um momento onde um dos seus servos é reconhecidamente honrado, e por ele ser o meu pai, esse é um privilégio um pouco maior para mim. Mas o privilégio de pregar a palavra do Senhor e ter essa oportunidade diante da igreja onde fui pastoreado, igreja que me pastoreou e ainda me pastoreia, é o privilégio maior, e para isso eu os convido que abram suas Bíblias na primeira carta de Pedro, primeira carta do presbítero Pedro, capítulo 5, nós leremos os versos de 1 a 4. Essa é uma oportunidade, é uma circunstância muito oportuna para nós relembrarmos as verdades acerca do pastoreio, de modo a ensinar que os presbíteros devem pastorear como Deus quer. Primeira carta de Pedro, está lá no final da Bíblia, um pouquinho antes de Apocalipse, capítulo 5, versos de 1 a 4, diz assim a santa palavra do Senhor. Escute com fé a leitura. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Não, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. E logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Vamos orar mais uma vez antes de... Senhor, eis-nos aqui diante de Ti, Senhor, aos pés da Tua palavra, rogando que o Senhor nos ilumine, que o Senhor abra-nos o entendimento para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Dá-nos entender melhor as funções de um pastor segundo o Teu querer, Senhor. Encoraja esta igreja e os Teus servos que aqui militam em prol do Teu reino. Ilumina-nos, precisamos e dependemos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a figura do pastor de ovelhas ela é muito comum no texto das Escrituras. Todos vocês devem conhecer o Salmo 23, e ali Davi, um pastor de ovelhas por profissão, por ofício, um pastor que assumiu o trono de Israel como rei, ele desenha o cuidado de Deus para com o seu povo, fazendo a relação com o cuidado de um pastor para com as suas ovelhas. Assim, um pastor, segundo o Salmo 23, é aquele que cuida das suas ovelhas, alimentando-as, saciando a sua sede, protegendo-as em meio aos perigos e protegendo-as eternamente. Um pastor, na mesma medida, é aquele que realiza essas coisas. Aliás, a ilustração do pastor de ovelhas como cuidando do rebanho de Deus é uma ilustração utilizada por todo o texto das Escrituras. A parábola da ovelha perdida retrata muito bem a dependência de uma ovelha para com seu pastor. Uma ovelha se perde e ela jamais encontrará o caminho se não o seu pastor for em busca dela para resgatá-la. Assim, uma ovelha é dependente do seu pastor. Talvez por isso, então, uma ovelha consiga reconhecer a voz do seu pastor quando ele a chama, como outro texto das Escrituras diz. As Escrituras, meus irmãos, ainda destacam que nós somos as ovelhas do bom pastor. Aquele que voluntariamente nos encontrou perdidos, entregou-se na cruz do Calvário em nosso favor. Entregou-se para resgatar o seu rebanho, para que nós andássemos em comunhão, em novidade de vida,
protegendo-nos mutuamente dos perigos desse mundo e ainda sendo pastoreados por Ele por toda a eternidade. O bom pastor promete nos pastorear, de fato. E, evidentemente, Ele o faz em muitas oportunidades, nós cantamos isso algumas vezes aqui. Mas, por vezes, meus irmãos, o bom pastor nos pastoreia por meio de pessoas. Eu tenho certeza que vocês já experimentaram desse cuidado especial de Deus por meio de alguém. Eu experimentei em muitas oportunidades, não posso citá-las, senão correria o risco de me esquecer de alguém muito importante. Mas essa é a realidade da nossa vida, nós somos pastoreados por Deus. E por vezes o Senhor nos pastoreia por meio de pessoas, por meio de pastores, presbíteros, por meio de professores, líderes dentro da nossa igreja. A carta de Pedro, meus irmãos, ela é escrita com o coração pastoral. E ela é escrita aos eleitos da dispersão, como ele destaca no verso 1 do primeiro capítulo. Os eleitos da dispersão residiam na região da Ásia Menor, que compreende em parte hoje o território da Turquia. E esse era um povo que sofria. Esse era um povo que vinha sofrendo há algum tempo. Eles são os eleitos da dispersão justamente por conta da perseguição, que os levou a se espalhar por toda aquela região, porque eles sofriam com seus adversários por conta do Evangelho. E a perseguição ela não tinha parado. Eles continuavam a sofrer hostilidades, o que leva o presbítero e apóstolo Pedro a escrever essa carta. Em partes, então, Pedro deseja oferecer encorajamento, consolo para essa igreja, e ele o faz por meio do seu escrito. E, especialmente, quando nós observamos uma das primeiras palavras no verso 1, o pois, isso já nos leva para aquilo que Pedro diz anteriormente. E o que ele dizia anteriormente, meus irmãos, quando ele escrevia aos crentes acerca do juízo que estava por vir e do fato de que eles deveriam glorificar a Deus apesar dos sofrimentos que eles tinham. E assim, Pedro lembra a esses irmãos a promessa contida na última das bem-aventuranças, quando o Senhor Jesus diz, lá em Mateus 5, versos 11 e 12, bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então é a partir dessa perspectiva que Pedro concede aos cristãos uma série de conselhos específicos, a grupos específicos que começam com exortações acerca do pastoreio nesses 4 primeiros versos. Assim, meus irmãos, Pedro lhes ensinava acerca do cuidado que esses líderes deveriam oferecer a esse povo sofrido, a esse povo que estava aflito com os seus adversários. Por isso, as exortações de Pedro servem especialmente aos pastores, professores, presbíteros e líderes da igreja. Contudo, não apenas a eles. Apesar disso, meus irmãos, as verdades desse texto, elas não serviam apenas aos líderes daquelas igrejas da região da Ásia Menor. Afinal, essa carta ela foi escrita a todos os eleitos. De modo que Pedro queria, com esses versos, também oferecer lições valiosas àqueles crentes. É por isso que as verdades desse texto dizem respeito não somente aos pastores daquela igreja, e não dizem respeito somente aos presbíteros e pastores desta igreja. Elas dizem respeito também a você, meu irmão, que não é um pastor ou um presbítero. Primeiro porque, ao exortar esses presbíteros, Pedro concedia à igreja mais informações acerca do líder ideal, do líder que ele esperava para a sua igreja, para coordenar a sua igreja. De modo que vocês, ao ouvirem as verdades, ao ouvirem essas exortações, devem considerar se os líderes de vocês agem dessa forma. Ou então considerar se os líderes que vocês escolherão no futuro têm esse perfil que Pedro descreve aqui e que nós vamos ver mais à frente. Na mesma medida, meus irmãos, vocês também devem... o que vocês devem fazer com isso é orar a respeito desses líderes, apoiá-los em seus ministérios, entender as dificuldades deles, de modo a apoiá-los. Da mesma forma que um pastor deve entender uma ovelha, essa ovelha deve entender o seu pastor, apoiá-lo no seu ministério, caminhar junto com ele. Esse é um crente também. Ele também precisa ser pastoreado. Contudo, essa não é a única das implicações gerais dessas exortações, porque os princípios aqui aprendidos servem a todos aqueles que, de alguma forma, exercem liderança espiritual sobre os seus. Então, se você é um pai ou uma mãe, você exerce liderança espiritual sobre o seu filho, de modo que os conselhos de Pedro
lhe servem como princípio geral. Além disso, os líderes de sociedades internas, um presidente de UCP, por exemplo, pode aprender com os princípios gerais que Pedro concede aos pastores da Ásia Menor, meus irmãos. Isso porque Deus, costumeiramente, pastoreia o seu povo por meio de líderes, por meio de pessoas que ele levantou. E esses líderes devem pastorear de acordo com a vontade de Deus, e não de acordo com o seu próprio coração. Eles devem pastorear com as motivações dignas de um servo de Deus, e não com as motivações que nascem no coração egoísta, pecaminoso, como o nosso é. Sendo assim, o Senhor nos ensina nesses versos, meus irmãos, e este é o resumo do ensino desse texto, como os presbíteros devem e como não devem pastorear o rebanho de Deus, como os presbíteros devem e como eles não devem pastorear o rebanho de Deus. Assim, a primeira lição que nós encontramos, a partir aí no verso 1, é que os presbíteros devem pastorear com zelo pelo rebanho. Essa lição, meus irmãos, é fundamentada no apelo que Pedro faz a essa igreja, porque é zelo pelo rebanho que ele expressa quando ele diz: aos presbíteros entre vocês eu rogo, como alguém que também é um presbítero, como alguém que também é uma testemunha dos sofrimentos de Cristo e como alguém que também compartilhará da glória que será revelada. E essa primeira palavrinha que aparece no texto, rogo, demonstra esse zelo, porque Pedro chama os seus leitores ao seu lado, para lhes aconselhar com ternura, com amor, baseado na sua experiência, meus irmãos. Sendo assim, pastorear com zelo é uma lição que Pedro ensina na prática. Ele ensina zelando pelo rebanho nesse primeiro verso. De fato, ele aprendeu isso com o Senhor Jesus, que com zelo o alcançou em meio à sua rebeldia, que com zelo o alcançou em meio à amargura dos seus pecados. De modo que ele, então, pode direcionar o cuidado ao rebanho de Deus. Pedro foi transformado pelo pastoreio zeloso do Senhor Jesus. De modo que, quando ele apresenta as suas credenciais aqui, ele pode se apresentar como um legítimo presbítero, como ele o faz aí no começo dos primeiros versos, enfatizando a tarefa que esses líderes devem diligenciar em cumprir. Lembre-se, meu irmão, nas Escrituras não há distinção entre o ofício de um presbítero e de um pastor, como nós conhecemos na nossa igreja. Isso porque a distinção que há, aliás, é acerca da carga, acerca da integralidade desse serviço. Enquanto um pastor dedica a sua vida de modo completo a esse ofício, um presbítero não faz. E é por isso que um pastor merece os dobrados honorários, merece ser sustentado pela integralidade do seu ofício. Contudo, não há diferença. É por isso que Paulo apresenta a Timóteo e a Tito qualificações para os presbíteros apenas. E elas dizem respeito tanto aos nossos pastores quanto aos nossos presbíteros. O mesmo caso se dá nesse texto, meus irmãos. E é por isso que eu uso as palavras pastor, presbítero, pastorado, presbiterato como sinônimos. Porque eu falo do mesmo ofício, da mesma função exercida segundo as Escrituras, meus irmãos. Mas, além de partilhar do mesmo ofício desses presbíteros, Pedro se descreve como uma testemunha dos sofrimentos de Cristo. Ele também era uma testemunha, o que implica no fato de que Pedro testemunhou com os seus próprios olhos o sofrimento de Cristo. Então ele viu Cristo sofrendo, sendo açoitado, viu ele sendo preso, ele negou Cristo, viu ele caminhando rumo à cruz do Calvário, mas também implica no fato de que Pedro é uma testemunha dos sofrimentos de Cristo, no sentido de ter vivido na pele as adversidades por anunciar o Evangelho, por proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Tarefa que ele cumpriu com excelência e que os primeiros 12 capítulos do livro de Atos especialmente nos contam. E por isso, meus irmãos, Pedro partilha junto a estes irmãos do ofício do presbiterato, dos sofrimentos por amor a Cristo e esperançosamente, por conta da fidelidade dele, afirma que eles também compartilharão da glória que será revelada, da qual Deus é o agente, como sugere a construção que ele utiliza aqui nesse verso. Inevitavelmente, meus irmãos, o cumprimento fiel do ofício leva aos sofrimentos, e estes levam à glória, da qual Pedro já participava naquele momento em que escreve essa carta, mas está certo de que participaria cada vez mais, até que participaria plenamente na eternidade. A glória que há de ser revelada. Como já destaquei antes, meus queridos, estes irmãos, eles sofriam com as muitas perseguições.
sofriam com as adversidades pelos seus opositores. E atentando-se a isso, então Pedro, o presbítero Pedro, com humildade e com as suas esperanças apontadas para a eternidade, demonstra o pastoreio de modo prático. Isso porque quando ele se depara com as adversidades comuns do povo de Deus, se apressa em exortar os presbíteros para que cuidem desses irmãos. Pedro é um presbítero atento ao seu povo e, nesse sentido, exemplar aos nossos presbíteros. Aos presbíteros e pastores dessa igreja, portanto, a lição que Pedro lhes confere é para que estejam sempre atentos ao povo de Deus, para que estejam sempre atentos, prontos a pastoreá-los em suas necessidades, bondosa e gentilmente, como Pedro faz aqui, quando pastoreia os presbíteros das igrejas da Ásia Menor. Mas a vocês, meus amados irmãos da Igreja Betel, tenham convicção de que os líderes que Deus elegeu a vocês devem servi-los com zelo, e assim eles estarão pastoreando como Deus quer. Contudo, saibam que essa não é uma responsabilidade exclusiva deles. Como povo de Cristo, todos nós somos chamados a cuidar uns dos outros. Todos nós somos chamados a diligenciar uns pelos outros. Todos nós somos chamados a exortar uns aos outros. Quando um irmão se distancia da igreja, todos nós temos responsabilidade sobre aquele irmão. Todos nós somos responsáveis por orar uns pelos outros. E a lista vai em diante. Assim, meus irmãos, Pedro, com humildade, exorta os presbíteros a pastorearem com zelo pelo rebanho. Mas nos versos 2 e 3 ele continua e os exorta a pastorearem com sinceridade de coração. Veja, portanto, os versos 2 e 3. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Depois de estabelecer a relação que ele tem com esse ofício, depois de destacar que ele conhece a essência do chamado do presbiterato, que ele conhece a essência do pastoreio, nestes 2 versos, Pedro desenvolve a sua argumentação de modo mais claro, destacando negativa e depois positivamente como deve ser o pastoreio, segundo a vontade de Deus. Dessa forma, meus irmãos, o presbítero Pedro destaca que há 2 formas de se pastorear. Há uma forma correta, legítima, e esta é a forma como Deus quer, mas há também uma outra forma. Essa ilegítima, inconveniente, é a forma que o coração pecaminoso do homem normalmente se utiliza. Contudo, meus irmãos, com isso em mente, aliás, Pedro lhes exorta, então, pastoreai o rebanho de Deus que é entre vós. E essa primeira sentença, ela nos leva a pelo menos 2 implicações. Primeiro, que a ordem de pastorear vem carregada com a experiência de Pedro, especialmente com relação à sua experiência com o Supremo Pastor, com o bom pastor. Em meio à soberba de Pedro, Jesus lhe anuncia, segundo os evangelhos, em verdade te digo, Pedro, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Nesse momento, Pedro foi surpreendido pelo Senhor. Alguns dias depois, no dia da crucificação, quando Pedro negou ao Senhor pela 3ª vez, os registros nos contam que o galo canta imediatamente. Lucas acrescenta uma informação e diz que Jesus fita os olhos em Pedro, e assim Pedro chora amargamente, reconhecendo ali o seu pecado, reconhecendo o orgulho do seu coração, lembrando-se do que Jesus lhe dissera. Nesse momento, meus irmãos, Pedro foi quebrado. Pedro foi quebrado. O seu pecado e a amargura do seu coração, todavia, tornaram-se uma oportunidade preciosa para que Jesus pastoreasse o seu coração, para que Jesus pastoreasse a sua ovelha. Naquela ocasião, então, registrada no último capítulo de João, verso 21, o bom pastor lhe pergunta 3 vezes, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Ao que Pedro responde 3 vezes positivamente, e o Senhor Jesus lhe confere 3 vezes a mesma exortação. Apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas e apacenta as minhas ovelhas. Pedro, portanto, na sua carta, repete o ensinamento que recebeu do Senhor Jesus. Uma segunda implicação dessa primeira sentença diz respeito ao fato de que esse rebanho é de Deus. É de Deus. E essa é a grande responsabilidade de um presbítero. Ele não lida com algo que é dele.
ele lida com algo que é de Deus. Eis também a sublimidade do ministério. Esse é o povo santo, que Deus separou para si, que Deus comprou com seu próprio sangue, como a gente leu em determinado momento da liturgia. Um presbítero, então, não pode ser negligente, de modo algum. Esse é o povo de Deus, e por isso ele deve oferecer cuidado espiritual às ovelhas, ao rebanho, por meio do ensino, da pregação da palavra, advertindo o povo de Deus acerca das falsas doutrinas, promovendo a paz e a ordem dentro da igreja, servindo de exemplo através do seu próprio lar, segundo as exortações que nós lemos por todas as Escrituras. Fundamentado nisso, portanto, Pedro apresenta as motivações incorretas e corretas. E atente-se a um detalhe interessante, meus irmãos, porque as sentenças negativas e positivas, elas são opostas por meio de uma conjunção. Então, primeiro mas, depois ele usa outro mas, depois antes. Essas conjunções, elas apontam a uma natureza totalmente contrária. Não façam isso, mas totalmente contrário, faça aquilo. Essa é a ideia desses três pares de oposição que nós vamos ver agora. A primeira delas, Pedro exorta o seguinte: não pastoreai por constrangimento ou por obrigação, mas pastoreai voluntariamente, com disposição ativa, como Deus quer. Os presbíteros, então, não devem cumprir com a sua função de modo compulsivo, porque eles são exigidos a tal. Mas as suas atitudes devem ser como a de uma pessoa que traz as suas ofertas à igreja. Na segunda carta de Coríntios, Paulo exorta o seguinte: para que cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Essa deve ser a motivação do presbítero. Ou ainda, semelhante à motivação que Filemão deveria ter para com Onésimo, segundo o verso 14 do único capítulo que há lá, quando ele diz que a sua bondade deve ser de livre vontade. E assim farão como Deus quer, demonstrando, portanto, amor e gratidão ao bom pastor. Há uma considerável diferença, meus irmãos, entre alguém que faz o seu trabalho sem outra razão, senão pela qual ele tem o dever de fazê-lo, a um homem que o faz de boa vontade, como estando à disposição de Deus, como estando submisso à vontade do Senhor. Na segunda dupla, no segundo par de oposição, Pedro diz: e nem pastoreai com ganância suja, com sorte da ganância, uma ganância asquerosa, impura, feia, mas pastoreai de boa vontade. Os presbíteros não devem ter em mente, por isso, as recompensas que o ministério pode lhe oferecer. Evidentemente que o momento que nós tivemos aqui é legítimo. Honrar um irmão que diligenciou no trabalho é legítimo, de fato. A exortação de Pedro é aos presbíteros para que não pastoreiem, para que não exerçam o seu ministério em busca desse tipo de recompensa, mas que eles o façam de boa vontade. Então, o presbítero não deve ter em mente as recompensas que o ministério deve oferecer, não reconhecimento, não deve ter em mente gratidão do rebanho, não deve buscar alguma compensação financeira, por exemplo. Porém, um presbítero deve pastorear de boa vontade, ansioso por servir ao rebanho. Ele deve ser entusiasmado em servir o povo de Deus, e com isso servir o próprio Deus. Essa deve ser a sua satisfação. Contudo, cabe uma consideração, porque o que é exortado aqui, meus irmãos, não é o desejo de ter uma remuneração justa, mas é um amor inconveniente, exacerbado pelo lucro. É esse tipo de ganância que Pedro condena aqui. E na última das oposições, Pedro afirma: e nem pastoreai como dominadores, mas pastoreai tornando-vos modelos. Isto é, pastoreai de um modo que vocês mereçam ser imitados. Assim, irmãos, Pedro exorta aos presbíteros a não pastorear abusando do poder e autoridade que eles de fato têm, como o Senhor lhes concedeu, ou usando esse poder e autoridade em benefício próprio, mas eles devem pastorear, tendo em vista que esse rebanho lhes foi confiado por Deus. Devem pastorear, tendo em vista que o Supremo Pastor os chamou não para liderar, tendo por base um domínio, mas para liderá-los por meio do exemplo que eles podem oferecer ao seu rebanho.
Eles devem levar o povo a imitá-los, enquanto eles forem fiéis ao Senhor Jesus. Essa é a verdade que o autor aos Hebreus exprime no capítulo 3, verso 7, quando diz: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Sendo assim, meus irmãos, ao rebanho de Deus que está aqui entre nós, o Supremo Pastor pastoreia o seu povo por meio de pessoas, e estes são os presbíteros aqui escolhidos por vocês mesmos. Sejam eles de caráter integral, como os pastores, ou de caráter parcial, como os presbíteros, todos eles merecem a nossa submissão. Enquanto eles forem fiéis a Deus, eles merecem a nossa submissão, porque eles são autoridades constituídas por Deus sobre a nossa vida. São os homens que Deus escolheu para nos pastorear, os homens que Deus escolheu para cuidar de nós. Nós devemos a Ele o respeito devido por seu ofício. E é assim, meus irmãos, que um presbítero deve pastorear, com zelo pelo rebanho, no verso 1. E ainda com sinceridade de coração, nos versos 2 e 3. Sinceridade de coração é uma palavra que resume esses 3 pares de oposição. Sinceridade de coração, com integralidade, com todo o seu coração, diligenciando nesse serviço. Contudo, o verso 4 nos traz uma terceira lição, de que um presbítero também deve pastorear com anseio pelas bênçãos eternas. E a primeira palavra desse verso, meus irmãos, traduzida no nosso texto por ora, exprime uma ideia de adição, como se Pedro estivesse dizendo o seguinte: e logo que o Supremo Pastor se manifestar. Ou seja, Pedro apresenta uma recompensa. Façam isso, isso, isso e isso. Olha, façam isso, isso e isso. Não façam isso, isso e isso. E vocês receberão aquilo. E isso pode levá-lo a questionar o que eu lhe disse há pouco, acerca do fato de que um presbítero não deve pastorear tendo em vista recompensas, mas agora estou te dizendo que um presbítero deve pastorear tendo em vista as recompensas. Então, deixe-me explicar. Isso quer dizer, meus irmãos, que um presbítero deve servir ao Senhor, pastoreando o rebanho, tendo em vista recompensas legítimas. O autor aos Hebreus, ele vai destacar essa ideia quando ele afirma lá no meio da galeria da fé, capítulo 11, verso 6, isso vai nos ajudar a entender o que acontece aqui, quando ele diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e creia que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Então o Senhor recompensa os seus servos fiéis com muitas bênçãos. As bem-aventuranças são talvez o melhor exemplo disso nas Escrituras. Uma série de recompensas dadas àqueles fiéis, àquele que apresenta o caráter do verdadeiro cristão. Então as Escrituras concordam com o que Pedro defende nesse verso, de que nós devemos servir ao Senhor com fé de que Ele recompensa os seus servos fiéis. E a recompensa ao presbítero que pastoreia como Deus quer será dada no último dia. Aquele dia em que o Supremo Pastor, naquele dia em que o pastor-chefe, o pastor titular se manifestar. Isto é, quando o Senhor Jesus voltar, conforme a sua promessa nas Escrituras. Por isso, então, os presbíteros devem reconhecer que são servos desse pastor-chefe, aquele que pastoreia voluntariamente o seu povo, entregando-se na cruz. Aquele que pastoreia não por ganância, porque ele mesmo entregou-se na cruz, ele deixou a sua glória, fez-se servo. Aquele que pastoreia de boa vontade, que pastoreia como Deus quer, o exemplo incomparável acerca do ofício do pastorado. O Supremo Pastor é Jesus Cristo, meus irmãos. E se alguém sempre pastoreou como Deus quis, foi o Senhor Jesus. Foi o Senhor Jesus. E assim, os presbíteros devem pastorear sob a autoridade do bom pastor, sob a autoridade do Supremo Pastor. E eles devem fazer isto, segundo o comentário de um irmão nosso, por meio da aplicação da disciplina, por meio da exposição da palavra do nosso Deus. E estas devem ser as ferramentas do pastorado. E quando o Supremo Pastor vier, veja essa promessa, quando o Supremo Pastor vier, seus pastores auxiliares receberão dele um prêmio,
uma coroa cuja glória jamais acaba, a coroa imarcessível de glória. E essa palavra carrega um uso contextual daquela época. Ela era relacionada a uma planta que não murcha, a uma planta que não seca, ou por exemplo, aliás, a raiz dessa palavra ainda dá nome a uma planta que nós conhecemos como amaranto, uma planta cuja beleza é perpétua. Pedro a utiliza por isso, meus irmãos, intentando por demonstrar o caráter transcendente e eterno desse prêmio que o Senhor promete aos seus. Sendo assim, essa coroa prometida aos presbíteros que pastoreiam conforme a vontade de Deus tem um brilho, uma beleza que não se perde. Ela é incorruptível, ela é uma recompensa eternamente duradoura. O que poderia ser mais valioso do que isso? Que recompensa que nós podemos ter nessa terra pode ser mais valiosa do que uma coroa cujo brilho não se perde? Será que há alguma coisa nesse mundo? Será que o reconhecimento, a fama, será que todo o dinheiro desse mundo vale mais que essa coroa? Mas veja, não é só Pedro que fala sobre essa coroa. Paulo, escrevendo a sua segunda carta ao jovem pastor Timóteo, capítulo 4, verso 7, lhe diz o seguinte: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E no verso 8, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juízo, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Tiago, por sua vez, no capítulo 1, verso 12, afirma: mais que feliz o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Agora, meus irmãos, talvez nos faltem palavras para definir o que é essa coroa imarcessível. Contudo, penso que há um exemplo e uma relação que vai lhe ajudar. Jesus, o bom pastor, o supremo pastor, em seu caminho à cruz do Calvário, recebeu uma coroa de espinhos. Em meio à sua maior provação, em meio à iminente derrota pela morte, ele foi coroado com espinhos. Mas veja a bem-aventurança. Ele se saiu vitorioso e promete a todos quanto o amam uma coroa de glória. Uma coroa que nunca perderá o brilho. Então, deixe-me perguntar mais uma vez: será que há algo que valha mais do que isso? Será que alguma coisa que esse mundo pode lhe oferecer vale mais do que as bênçãos da eternidade, do que a bem-aventurança eterna de receber das mãos do próprio Senhor a recompensa por ter sido fiel? De fato, não há. Esforcem-se, portanto, meus irmãos. Esforcem-se, perseverem. Então, coragem, presbítero, coragem, pastor, força. Há uma bem-aventurança eterna lhe aguardando. O próprio pastor titular do rebanho lhe concederá essa honraria. Eu imagino que as dificuldades do pastoreio, por vezes, o levem a esmorecer. Eu imagino que, por vezes, você se sinta desanimado, cansado, aflito. Mas força, coragem. Há uma recompensa eterna lhe aguardando. É isso que Pedro quer ensinar a esses irmãos. É isso
o Espírito Santo quer nos ensinar. E ainda, meus irmãos, como lhes disse no início, os princípios gerais valem para todos os crentes que exercem liderança espiritual. Por isso, quando um professor de escola dominical se diligencia em trabalhar com um dos seus alunos, aquele aluno difícil, arteiro, como talvez eu pudesse ter sido, saiba que você está exercendo um ministério semelhante ao serviço dos presbíteros. Quando um membro da igreja, preocupado com outro irmão, visita esse irmão, esse membro da igreja está sendo uma extensão, está sendo um braço do ministério pastoral. E por isso, nessas e em situações semelhantes a essas, são muitas, eu tenho certeza, as palavras de Pedro são importantes a você. Não faça esse trabalho, meu irmão, por compulsão. Não o faça por ganho financeiro. Não sirva ao seu próximo obrigatoriamente. Em vez disso, faça de boa vontade. Faça com entusiasmo. Faça de maneira exemplar. E ainda, o faça tendo em vista a recompensa eterna, o galardão que lhe aguarda na eternidade. Os nossos olhos precisam estar fixos na esperança que nos aguarda. Os nossos olhos precisam estar fitos na eternidade, senão nós corremos o sério risco de desanimar em meio às dificuldades que nos sobrevêm. Então, meu irmão, coragem, força. Concluindo, assim, Deus elegeu, portanto, homens entre nós, para que eles nos sirvam. Todavia, o Senhor lhes estipulou limites, deu ordens e orientou as motivações do seu pastoreio. Os presbíteros, então, devem lembrar que eles são servos de Deus, e mais ainda, que sendo servos de Deus, eles são servos dos servos de Deus. Eles são os mais baixos. E por isso um presbítero deve pastorear como Deus quer. E ele fará isso, pastoreando com zelo pelo rebanho, com sinceridade de coração e com anseio pelas bênçãos eternas. Que Deus, então, nos abençoe, meus irmãos, e que nós possamos continuar aprendendo e sendo pastoreados por Deus, sendo pastoreados pelo bom pastor, por meio destes pastores, destes servos que Ele escolheu entre nós. Então, que Deus lhes dê forças, presbíteros e demais líderes dessa igreja. Que Deus assim os abençoe, para que vocês os sirvam conforme a sua vontade santa. Vamos orar mais uma vez. Ó Supremo Pastor, nós passamos por dificuldades nessa vida. O Senhor certamente sabe disso, pois o Senhor mesmo nos alertou acerca delas. Nós precisamos ser pastoreados por Ti. Nós precisamos do Teu cuidado, Senhor. Nós louvamos e agradecemos o Teu nome porque o Senhor escolheu líderes entre nós, porque o Senhor elegeu entre o rebanho que há entre nós, servos fiéis, que têm se consagrado ao ministério. Essa igreja está farta deles, Senhor. Nós louvamos o Teu nome por isso. Nós louvamos o Teu nome não só por aqueles que aqui diligenciam atualmente, mas por todos aqueles que já pisaram aqui, Senhor. Por todos aqueles que pastorearam o rebanho, pastorearam o nosso coração nessa igreja, de modo que nós certamente devemos muito a eles. Mas sabemos e reconhecemos que eles são Teus servos e que o Senhor os usa como instrumentos. E por isso, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Agora, lhe pedimos que fortaleça esses servos Teus. Em meio às suas dificuldades, em meio, Senhor, ao seu desânimo, em meio às tempestades que podem sobrevir. Cuida deles, Senhor. Fortalece a fé deles.
e dá-lhes a graça de pastorearem como o Senhor quer, com zelo, com sinceridade de coração e com anelo pela eternidade. Essa é a nossa oração, rebanho teu, que nós fazemos no nome do bom pastor. Amém. Amém, Senhor.